Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Mariana, Ouro Branco e Santa Fé de Minas. Hoje beijo super especial para a galera de Salvador, na Bahia, que acompanha o Minas Esporte pela internet no bandmg.com.br/Minas Esporte. Você pode acompanhar tudo do Minas Esporte pela internet também. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Pausa no Campeonato Mineiro. Cruzeiro, Atlético e Ipatinga, de olho em outras competições. Libertadores para o Cruzeiro, agora é o Tolima na Colômbia. Time, a relação de jogo, tudo sem novidades. Copa do Brasil para o Atlético, o IAP do Maranhão, agora na Arena do Jacaré. A classificação para a próxima fase. Copa do Brasil também para o Ipatinga, que recebe o Rio Branco do Espírito Santo. E nós vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Júnior Brasil, voltando de férias, seja bem-vindo. Obrigado, Dimara, boa tarde. As férias ele durou um pouquinho. Muito. Boa tarde, Flávio Carvalho. Fábio Pneu. É rico, é. É um brigalhão, né? Atlético Obina já foi para a China. Diego Souza está próximo do Vasco. E Tardelli, será que vai para a Rússia? Daniel Carvalho, Mancini, Jobson e Toró. Todos reservas no Atlético. E eles estiveram em campo para um treinamento leve na reapresentação do time. A única ausência foi o meia Diego Souza. Insatisfeito com a reserva, ele foi liberado pela diretoria e vai trocar o Galo pelo Vasco. A gente entendia que o Dorival estava preparando ele, né, para um preparo físico melhor, para nos ajudar. Né? A gente ficou triste com a saída dele, que é um grande jogador e poderia nos ajudar muito. Diego Souza é o segundo jogador a deixar o clube. Antes, o Galo já havia perdido o atacante Obina para o futebol chinês. As perdas não preocuparam o técnico Dorival Júnior. Eu acredito nesse elenco, acredito nesse time, independente se chegue novas contratações, eu tenho certeza que esse time vai dar muito o que falar para a torcida e nós vamos manter essa equipe jogando num bom nível, nível que todo torcedor quer, independente dos nomes que tenham saído. Agora o Galo corre o risco de perder também o artilheiro do time, o Anzin Makshakala, time da Rússia, mesma equipe que contratou Roberto Carlos e Jusilei do Corinthians, confirmou o interesse em Diego Tardelli. Mais uma vez, mais uma especulação, né? Para mim ainda não chegou nada, né? Não sei se para o presidente ou para o Maluf ou para o Atlético chegou. Estou tranquilo, estou com a minha cabeça aqui no Atlético, estou focado aqui ainda. Né? Se chegar, né, tenho certeza que vai sentar aí o presidente, a gente vai conversar, mas deixar bem claro para vocês e para o torcedor que não chegou nada para mim. Apesar da negativa, Tardelli não esconde que deseja voltar ao futebol europeu. Se for uma coisa muito boa que é para o Atlético e para mim, com certeza a gente vai pensar, mas a minha vontade sempre foi de ficar aqui e cumprir o meu contrato com o Atlético. E para os jogadores que permanecem na Cidade do Galo, fica aquela preocupação de um grupo menos forte para a disputa de títulos. No princípio a gente não pensava que ia perder jogadores, assim, peças importantes. Eu acho que se realmente acontecer do Tardelli for embora, eu acho que o Atlético vai ter uma perda muito grande, né? Um ídolo da torcida. Então acho que seria uma perda que no momento não seria bom para o Atlético. Tá, então, e olha só, a gente conversava até com o Dorival Júnior sobre isso no vestiário, acho até que ele ficou bravo porque ainda não tinha saído da história do Tardelli para a Rússia. E a gente falava exatamente dos jogadores do Atlético que estão indo embora, né? E a própria questão dos que vieram também não fizeram a sua história, que é o próprio caso dos jovens que tem ficado no banco, mas a gente sabe que ainda não tem essa condição toda e me parece que não sei se está tão afim assim também. Né? Agora se fala do Wehrle também, que tem proposta para o Wehrle. Será que o Atlético vai mudar tudo de novo para o brasileiro? Eu não acredito não, até porque o Alexandre Calil, ele é um dirigente muito pé no chão. Ele só vende se a proposta for muito boa. Agora tem um detalhe e a gente não pode esquecer. O Diego Souza nunca esteve aqui. Isso tem que ficar evidente. Você não lembra uma partida, o Diego matou a pau, vai deixar saudade? Não. Ele nunca quis vir e não quer ficar aqui. O jogador, quando não quer, não adianta. Você pode oferecer mil coisas, a cabeça do cara está em outro lugar, tem que liberar mesmo, buscar outras alternativas. Como o Atlético precisa de alternativa para as laterais, que é um problema, é uma coisa muito séria. Tardelli, vai depender do que vai acontecer. De repente ele vai ser seduzido pelo dinheiro. Se ele quiser e ficar envolvido por isso, vai embora. Aí vem o Wehrle, uma transferência, o garoto de 21 anos.
fica difícil. Mas eu não acredito que o Alexandre Calil vai liberar por qualquer valor. A política dele é essa. Pelo menos tem sido dessa forma. Até o Diego Souza ainda não acertou efetivamente com o Vasco, exatamente porque a questão financeira. Né? O Calil não aceita, mas o Calil não aceita se não vier o que ele está pedindo de dinheiro, que é a parte do Vasco, para ele não sofrer nenhum tipo de problema nessa circunstância. Até porque o Diego Souza foi o maior investimento do Atlético, que é o maior salário. Né? Pois é, Edmar, olha, quando eu vejo falar da liberação do Tardelli, a gente até termina nas bases. Porque quando liberou o Obina, eu fui o primeiro a falar aqui, o Atlético perder para o futebol chinês é complicado. Apesar que a gente sabe que a China hoje é um país emergente, mas o dinheiro lá é violento. Né? Muito grande. É muito grande. O Obina hoje está aí, latente, para todo mundo ver a falta que o Obina faz ao time do Atlético. O Atlético não conseguiu depois arranjar um jogador para substituir. Não tem Ricardo Bueno, não tem não tem. Jobson, não tem esse menino que veio lá do Ceará, né? Berola. O Berola joga bem tempo só, depois não consegue jogar, né? Então eu penso o seguinte, agora, se perder o Tardelli, é pior ainda. Porque não acha. Você achar jogador disponível no futebol brasileiro, tem uns montes aí disponível, sem contrato. Você tem que ter muito cuidado quando você vai contratar um jogador desse. Ainda mais um time da grandeza do Atlético. O jogador que está liberado, que está sem clube, né? Porque ninguém interessa, alguma coisa existe. Porque ainda mais ainda no futebol brasileiro, carente de jogadores bons como a gente precisa hoje. Jogador liberado, sem clube, alguma coisa tem. Então eu acho que o Atlético tem que pensar muito na liberação do Tardelli. Porque o Tardelli hoje é uma referência para o Atlético, para o time do Atlético. E sem ele o Atlético vai perder muito, mas muito mesmo. Eu acho até que, concordo quando você disse que o Obina era a referência do Atlético e não poderia ter deixado a equipe. Mas o Atlético soube contornar essa situação. Você tem o Neto Berola com 5 gols, o Tardelli e o Magno Alves com 4 gols cada um. Os 3 juntos já marcaram 11 dos 15 gols do Atlético na temporada. Então é um fator que não pode ser desconsiderado. Mas também agora o Atlético já perdeu uma referência, o Obina. Não pode se dar ao luxo de perder a segunda, que é, no caso, o Diego Tardelli. Acredito até que o Alexandre Calil pode até liberar, mas desde que seja uma quantia muito alta dentro daquilo que ele imagina que vale o Tardelli. E a gente tem que lembrar que no caso do Obina, o Atlético tinha um percentual no acordo, era o Obina ficar um ano depois de ser negociado. Então o Atlético não tinha muito o que fazer numa situação dessa. Não era um jogador dele, ele não tinha um percentual que dava o direito do Atlético falar, não, eu quero ficar com esse jogador. O futebol brasileiro é refém disso. Mas não tinha, não. A diferença é muito grande. É muito grande. Quanto é que custa o Obina? Para quanto vocês estão vendendo de futebol chinês? Tanto? Poxa, mas eles pagaram muito, não sei como. O valor a gente questionou isso. Agora, quando a gente fala assim, a questão do Obina, do Tardelli e do Diego Souza, a gente está falando de opções táticas, né? O que a gente perguntou para o Dorival no vestiário foi exatamente isso. Quando a gente fala assim, o Atlético tinha muitas opções táticas, né? Mudança efetiva de jogo, ele vai perdendo isso com essas saídas todas, né? Não sei se a gente já pode dizer assim, olha, esse banco do Atlético realmente é referência. Claro, e o problema é a expectativa que havia em torno do melhor jogador do Brasil, Diego Souza, não correspondeu. O Hever, que não voltou bem depois da contusão, do período que ele ficou parado. A lateral esquerda, que é um problema, o Leandro, uma boa partida, 3 ruins. Ele vinha até bem, né? Acho que ele mas não é aquele jogador que você vira e fala, a titularidade é dele, porque não tem outro para brigar. Você olha no lado direito também, é um drama. O Serginho foi uma tentativa, foi mais do que válido, mas não conseguiu se adaptar dessa vez. Chegou em outras oportunidades a fazer bons jogos, mas esse ano ele não se encontrou no setor e o Atlético está carente em algumas posições cruciais. É claro que o camisa 9 que você está falando, o Brasil inteiro está querendo. Um exemplo, o Grêmio está ressuscitando o Borges, que era o jogador que estava descendo a serra, fez 3 gols agora no fim de semana, está sendo ressuscitado. Você vê como o Fábio Júnior, depois do jogo do América, foi super valorizado, hiper valorizado. E olha, o América vai ter problema para manter o Fábio Júnior. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai vir muita coisa em termos de Série A para o Fábio Júnior. Eu também penso assim, Dimara, mas acontece porque é o jogador referência que a gente não tem. Exatamente. Hoje você pega, por exemplo, o Cruzeiro está buscando um camisa 9. Faz tempo, inclusive. Há muito tempo o Cruzeiro buscando. Todo time. O Corinthians, por exemplo, foi buscar o Liedson. Lá é engraçado, por que os outros não acharam o Liedson antes? Fica a pergunta. Então eu penso assim, domingo foi um grande exemplo. O Atlético pegou um time que marcou o Atlético, certo? Jogou de igual para igual com o Atlético. E não é um grande time, porque a gente sabe que o América precisa muito ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando vai para o banco, aí entrou quem? Saiu o Ricardinho, saiu o Neto Berola, que só joga 30 minutos, né? Só um tempo. Só joga um tempo. E aí, não resolveu nada. O Magno Alves não fez nada no jogo. O Mancini, a mesma coisa, está completamente fora de forma. Até quando
o Mancini vai ganhar Então, essa houve condição. uma mudança de esquema também que dificultou até a própria entrada do Exato. Mancini. O Atlético com 3 atacantes, depois ele entrou para armar, e aí a dificuldade dele até se encontrar durante o jogo. Então não vejo no Atlético E sobrou- ainda e esse banco, fala assim, vamos mudar a história do jogo. Pois é, e ele sobrou muito para a zaga, daqui a pouco a gente tem até uma matéria sobre isso, para essa questão defensiva, mas é bom lembrar que o meio-campo do Atlético também não funcionou naquele jogo. O próprio Zé Luiz tinha que vir muito à frente e deixava Richarlison desguarnecido ali. O Richarlison não jogou nada, o Renan Oliveira, não sei que dia Não que ele tá vai... jogando ele não nada. está O jogando meio já de faz campo um do tempo. Atlético no Clássico, ele esteve mal e não soube aproveitar ainda os erros do América. Não, porque o não América jogou bem, mas teve deficiências. O Leandro, por exemplo, o Leandro Ferreira, não fez uma boa partida. Deu muito espaço. O Micão, já na defesa também, foi um pouco inseguro. Ficou ali batido 2 ou 3 vezes pelo próprio Neto Berola. Então o América teve Próprio peças Camilo, ruins, né? e o Camilo principalmente. Tinha uma função para armar ali e não conseguiu aparecer com destaque. O América jogou bem e o Atlético não conseguiu, mesmo ainda jogando um pouco mal, superar os erros do América. O meio de campo esteve perdido no Clássico, o Richarlison não deu para entender como é que ele estava naquela partida. Ele fez uma boa estreia, mas depois não mostrou a que veio. O Zé Luiz também, muito guerreiro, lutou bastante, correu o tempo inteiro, mas talvez perdido por ter que compensar a deficiência do Richarlison. Então faltou um pouco de força no meio de campo do Atlético. E essa questão das peças que chegaram não estarem funcionando, está preocupando, sim. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Atlético, tem até o Hever falando que de tanto que o povo fala, eles já estão achando que a defesa está com problema mesmo.